McFlow. É isso aí, galera. Estamos aqui ao vivo em definitivo para o nosso primeiro McFlow. Sim, você vê aqui a nossa logo maravilhosa McFlow hoje na companhia do nosso querido Gabriel Neri. Fala, galera, beleza? Primeiro de muitos, né, Kassab? De muitos e muitos que virão aí. Exatamente. Antes de apresentar o nosso convidado, esse é um momento, a oportunidade de nós nos encontrarmos de forma diferente nas várias plataformas do Brasil e do mundo. Nós vamos nos encontrar no YouTube, nós vamos nos encontrar no... todos os canais de streaming da galáxia. Quando você achar que não tem, tem. Estamos lá, né? Sim, sempre. Joia. Então, você aprenderá um pouco sobre APAs. O que é APA mesmo, cara? Olha, a galera disse que é a avaliação de... Avaliação para aprendizagem. Não sabe nem que é APA e tá fazendo APA, mano. É uma vergonha isso aí. E aí, hoje também, na presença aqui, eu que vos falo, Ricardo Kassab, coordenador do ensino médio, mas também na presença do nosso querido Francisco Raso. Fala, galera, é uma satisfação incomensurável estar aqui no primeiro, the first one McFlow. Gastou todo o inglês que tem na vida. Ah, cara, o meu inglês o meu inglês ele é jamaicano, né? Não sei se você sabe. Isso, aqui tem uma pronúncia diferente tem um lá, né? De sotaque. E hoje aqui, então, o Raso está conosco, o professor Francisco Raso, professor da primeira, segunda e terceira série. Terceira, exatamente. Tudo que é série, Sociologia. Cara, apareceu, você tá dando aula. Tô dando aula, né? só arroz de festa. O Francisco tem mais aula do que o Corinthians tem dívida. É um negócio mais ou menos assim. O Francisco dá tanta aula, cara, que ele já foi convidado pela NASA para fazer uma pesquisa sobre as consequências de um professor que dá a vida inteira... Não, ficou horrível essa aí. Jovens, vamos lá. Então, hoje nós estamos aqui com o Francisco Raso para falar um pouco sobre deitando na... redação. Deitando na redação é um tema muito importante. Você que é aluno, sim, você que estuda, você é aluno do nosso ensino médio Mackenzie São Paulo e quer chegar na redação do vestibular e falar: uou, eu sei o que eu preciso fazer para deitar na redação. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui, não é? Exatamente. Mas antes de mais nada, quem é Francisco Raso? Porque sabe que esse negócio aqui, a gente tem o Mackenzie, ele tem um satélite que transmite para outras galáxias isso que nós estamos produzindo aqui. Então talvez o nosso ouvinte, ele não saiba quem é Francisco Raso. Quem é Francisco Raso? Tipo assim, tô andando na rua, encontrei você. Falei assim, nossa, já vi você em algum lugar. How are you? Professor do Mackenzie. Boa. Só podia ser, velho. Cara, se você é professor do Mackenzie, se você é professor do Mackenzie, cara, você é top, você é... Mas fala um pouquinho de... Eu chego em qualquer lugar e falo, sou professor do Mackenzie. Entra. Boa, entra. Agora, Francisco, falando sério aí, você, enfim, você é escritor. Sim. Como é que foi a tua carreira? Como é que você começou, assim? Fala um pouco o que você faz e como é que você começou Comecei estudando faculdade de artes plásticas, desisti, fui fazer letras, não consegui. Aí eu falei, mãe, agora vai dar certo. Me matriculei em filosofia. Diz a lenda que ele desistiu da arte, ele era professor de educação artística. Que um dia, uma turma de sexto ano fez um motim, sabe? Amarrou ele e pintou ele inteiro. Ele ficou assim, em posição fetal, balançando, chorando, dizendo, não, chorando para, não faz isso. Aí ele desistiu da vida de professor de educação artística por causa disso. Tá falando sério? Mentira, aconteceu isso mesmo? Nunca aconteceu. Acho que um aluno vai me deixar em posição fetal. Vai que aconteceu. Não, peraí, você começou... Comecei com professor de artes plásticas. Faculdade de artes. Exato. E aí parou. Parei porque não aguentava mais. Nada a ver. Depois você fez... Letras. Aí foi até o fim? Não, graças a Deus. Parou e fez letras. A gente vai entrevistar depois a professora Natália, que ela vai ficar brava. Por isso que eu falei isso. A minha esposa é professora de letras. Fez letras. Quem estuda letras, na verdade, Professor também. Que nem quem faz filosofia não é profissional. Exatamente. Cara, agora sim, você não terminou, e aí você é filosofia. Aí descobri o que eu queria. Perdi no jogo da vida. Perdeu no jogo Quem perde no jogo da vida, da estrela, vira... Filósofo, cara. Eu não lembrava dessa. Eu não lembrava. Nossa, isso aí... Quantos anos você tem? Uns 85, mano? Quem tenta, cara? Cara, estrela 38. Nem é mais. Agora é grow, mano. Mas na minha época era estrela. É estrela. Tá, mas vamos lá. Então você se tornou professor de filosofia. Cara, vou falar uma coisa pra você. Eu sou professor de geografia. E quando eu falo assim ainda pras pessoas, sou professor de geografia, as pessoas olham e dizem... Você imagina falar que eu sou professor de filosofia. Cara, às vezes eu vou no cabeleireiro, assim, um lugar diferente, a pessoa, e aí, cara, o que você faz, tal? Sou professor. Pô, que bacana, professor, tal, do quê? Filosofia.
Tipo, as Eu pessoas- acho que todos nós humanos passamos por isso, né? Quando eu tava prestes a casar com a minha esposa, era o ano que eu tava me formando, assim, né? Aí uma amiga da minha esposa, muito amiga, chegou pra ela e falou assim: ele tá se formando em história. Você tem certeza mesmo que você quer Que fazer loucura, isso? né, cara? Os caras pensam isso, né? Não, e eu tenho, olha só que interessante. E certeza era casar comigo, Cara, tá? agora eu vou falar real pra você. Eu tenho muitos amigos, assim, da época de colégio. Vou fazer direito, vou fazer engenharia. Que hoje ganham menos do que eu, né? Menos do que... O cara vai por causa da grana, sei lá, você vê que vocação, beleza. Mas às vezes o cara vai pela grana e não deu certo. Então hoje aquele lance, assim, aquelas profissões tradicionais, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo pra ganhar grana. Não é mais garantia disso. De jeito Não é nenhum. mais garantia. Zero. De jeito nenhum. Então, tá, beleza. Chegou lá a faculdade de filosofia, e aí? E aí como é que você começou a escrever, então? Comecei a escrever desde moleque, no colégio de letras. Já queria ser escritora. Quando me perguntaram, por que você quer fazer letras? Queria ganhar o prêmio Nobel. Modesto, né? Coloquei Pessoa com um ambição. Sério mesmo? Sério? Sei, cheguei na profissão, coloquei o sarrafo lá em cima. Eu queria ser escritor de verdade, romance. Nunca consegui escrever um romance na minha vida. Comecei a escrever uns contos, umas poesias aqui, outra ali. Também ficaram uma porcaria. Cheguei a publicar, mas não dava certo. Tá. Aí fui fazer filosofia e descobri que o ensaio filosófico me chamava atenção, gostava, me dava bem escrevendo. Entendi. Então comecei a escrever trabalhinho escolar na faculdade de filosofia, mas também os meus trabalhos eram muito bem vistos. Assim. Tá, só pra galera entender, hoje você tem 2 livros escritos. Tem 2 livros Qual publicados. que é o título deles, né? Imaginação Totalitária, que é sobre política. E depois escrevi um livro sobre ética filosófica chamado Contra o Aborto. Então é um livro que discute uma questão super polêmica dos dois. Cara, você escreveu um livro sobre aborto. Sobre brother. aborto, cara. Que loucura. Loucura. Cara, você apanhou muito. Muito, apanha até agora, cara. De que ano que é esse livro aí? 2016. Cara, e 2016... Ano do impeachment. Todo mundo querendo matar o outro. Tá, e a tua posição no livro, lógico. Contra o aborto. Contra o aborto, lógico. Sua posição no livro. Não. E hoje você... E ganha dinheiro com escrever? Cara, assim? meu livro vende bem, cara. Vende bem, que legal, cara. Não ganho muito dinheiro. É por isso que você tá com essa camisa aí da... Quantas mil cópias já vendeu, hein? Ralfinho, Ô, então, Meu Rafinha. Francisco. meu livro Contra o Aborto já vendeu umas 12 mil cópias. Só pra você saber, Tá na Kassab, quarta edição em um best-seller, um livro que vende muito, ele tá a partir dos 5.000 exemplares. Ele vendeu 12. Só Não, um. peraí, O outro peraí, livro eu peraí. vendi 6. Você vendeu 12 mil cópias? Tá por aí. O último relatório que eu recebi é esse. Meu Deus, cara. Você ganha muito dinheiro. Mas aí como é que funciona? Aí você é como funciona. editora, mas é Fui como convidado editora. para escrever. Não, calma, é como editora. A editora fica com uma parte dessa grana aí. Cara, um escritor de um livro como o meu, basicamente o mercado é Cara, eu 10%. vou perguntar bem sincero, assim. Tipo, um livro custa R$20. Quanto tá? eu ganho? Quanto você ganha por livro? 10%. 10, vamos fazer uma conta rápida. Cara, mas que fera. Agora sim, o outro livro vendeu bem também, sim? Uns 6 mil. Cara, 6 você mil tem apelo. Então, por isso que você tá aqui, né? Se for chamar qualquer um, chamava aí o Luciano, É. sei lá, O Gustavo. o Gustavo, né? Por isso que você tá aqui. Exatamente. Agora, tá, agora vamos lá, beleza. Vamos voltar Não um sei pouquinho. como, mas tô, né? Você chegou a escrever o livro. Agora, como é que você um dia falou assim, cara, eu sei fazer isso? Cara, Eu- não sei. eu sou bom nesse eu era, negócio. cara, Ou sinceramente... quem falou pra você que você era bom? Ricardo, sinceramente, eu era péssimo aluno de língua portuguesa na escola, cara. Mas eu gostava do meu professor de literatura pra caramba. E, assim, eu não conseguia escrever, cara. Juro, não sabia escrever na escola. Era péssimo. Eu leio meus textos de escola e falo, pelo amor de Deus, como é que eu fui Sério, capaz? cara? Eu juro pra você. Agora, fazer uma pergunta aqui em cima do que você falou. Escrever bem é uma qualidade pra alguns ou todo mundo pode chegar Tipo, o cara escrever nasce com o bem? dom, assim? assim, vou escrever bem. Cara, tem caras que têm uma sensibilidade nata. Não dá pra negar, mas ele pode jogar isso fora. Então, assim, eu conheço caras que eu tenho vontade de... Eu me auto... Peraí, só um pouquinho. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Vem dar um oi aqui ao nosso auxiliar educacional. Chegou uma encomenda aqui. É só porque a gente não falou, mas assim, estamos... Uhul! Estamos todos testados, né? Testados. Exatamente, garantindo aqui, ó, Eu tô vacinado. 1,5 metro. Então aí. coloca aqui só pra ficar bem Pronto. ciente aí de que Aê. estamos 1,5 metro. Estamos até mais do que 1,5 metro um do outro. Vamos chegar mais pertinho aqui, então. Cara, então, voltando lá, o cara nasce com o dom. Não, eu acho que assim, tem cara que nasce com uma baita de uma sensibilidade, um potencial para escrever. Eu acho que existe sim uma certa capacidade natural aberta para escrever bem. Eu tenho amigos que são absurdamente escritores bons, assim. E eu nunca nunca me achei um cara que é bom escritor. Eu ralei demais para chegar onde eu cheguei. Ah, cara, você é humilde pra caramba. Quem pega Então um a gente, texto hoje a gente teu, tá assim, ferrado, é. então, Mas né, assim, Kassab? não adianta você ter um dom, ter uma capacidade, ter uma... Pô, tem cara que nasce não só pra
Não, eu concordo com você, cara. Tem cara que pega qualquer assunto aí, você fala, escreve agora aí. O cara sai com 3, 4 páginas. Cara, exatamente. Assim como você tem cara que é muito bom em matemática. Você pega uns moleques lá de matemática, xadrez. Tem uma habilidade, parece que tá no cara ali, intrínseca. Agora, se o cara não desenvolve, ninguém acolhe, ninguém potencializa isso... Agora, não sei se você concorda, tá? Mas eu acho que além do lance, assim, da facilidade, porque o Gabriel escreve bem pra caramba também. O lance da facilidade, sei lá, mais ou menos. Viu? O Pix, depois a gente conversa. Mas tem o lance, cara, de quanto mais você escreve, melhor você escreve. Cara, escrever é que nem você praticar um exercício na academia. É difícil no começo, você apanha pra caramba, e até se sente humilhado, porque tem um pouco do valor, da autoimagem, que você... escrever tem essa coisa do... eu escrevo. Aí que você pega um texto, uma porcaria, você se sente mal, não quero mais fazer isso, não é pra mim. Cara, já aconteceu de alguma vez você escrever e os caras falaram assim, ficou uma droga... Claro, cara. Porque você escreve, você é colunista de um jornal, do grande jornal... Cara, o tempo todo. Sei lá, eu vou falar aqui, eu tô colunista da Gazeta do Povo, que é um jornal lá do sul, Paraná, principalmente do Paraná. Ele é o maior jornal do estado do Paraná, que está até do sul do Brasil. E aconteceu uma vez você escreveu um artigo pro jornal, os caras falaram assim, não tem condição, isso aqui tá muito ruim. Não, isso não aconteceu. Pelo contrário. É mesmo, cara? Ô, louco! Vai, toma essa. Toma essa, né, mano? Agora, o Kassab, teve um professor meu uma vez, pensando nessa ideia aqui, e pensando nessa ideia da evolução da escrita, o professor meu era doutor, assim, em história já. O cara era diretor do acervo histórico do estado de São Paulo. Aí ele contou pra gente sobre isso, né? A gente perguntou pra ele, mas como é que você escreve tão bem, cara? O que aconteceu? Aí ele falou assim, vocês não sabem como é que foi a minha trajetória. Aí ele falou assim, esses dias eu tava mexendo, fuçando os meus papéis ali e tal, coisa de graduação. Aí eu encontrei um trabalho que eu fiz no primeiro ano de graduação. Esse professor doutor que escrevia top. Aí ele falou que leu o texto dele quando ele era aluno de primeiro ano de graduação e ele ficou com vontade de bater nele mesmo de tão ruim que o texto cara, era. mas isso acontece muito. Eu pego meus textos antigos e falo, não é possível ter escrito um negócio desse, cara. Isso acontece mesmo. Agora tá. Então, beleza, vamos pensar assim, a primeira dica para deitar na redação é escrever bem, escrever bastante. Escrever, todo mundo sabe. Tá, vamos pensar assim, volume, tem que escrever todo dia, toda semana, sei lá, porque você vai adquirindo habilidade. Tá? Exatamente. E aquele lance assim, ó, que todo mundo fala, minha avó falava, sinceridade, tá? Para adquirir vocabulário, você tem que ler. Cara, eu acho que primeiro, para escrever bem, e tem que escrever sempre, e eu vou dar uma dica que para mim é a dica que mais funcionou na minha vida, e não tem nada a ver com ter lido bastante, mas é rever o texto. Não ter medo de revisar. Que legal. Isso, cara, é... Quando você pega um texto, a primeira coisa que você faz, terminou de escrever, dá uma revisada rápida, guarda o texto. Guarda o texto. Guarda o texto. Deixa o texto de molho lá. É verdade. Maturando. Mas o cara não tem condição de fazer isso no vestibular, né? Cara, mas esse é o treinamento. Eu digo como treinamento. Hoje você me dá um texto, escreve aí rapidão para mim. Eu tô lá no vestibular, fiz o texto, fala pro examinador, fala, amanhã eu volto. Amanhã eu volto. Pra terminar. Mas o cara aprendeu a ter uma habilidade de lidar, de escrever sob pressão. E escrever sob pressão, ele precisou aprender a pensar na estrutura do texto, a pensar no argumento que o texto tem, na forma argumentativa e nas falhas. nas falhas. Como que o cara constrói uma frase, constrói uma frase que tem sentido. O texto é você criar um começo, meio e fim que tem significado. Sim. E com frases que são objetivas e coerentes. Ora, como que você faz isso? Treinando, cara. Treinando sempre. Você não vai esperar que vai chegar numa Olimpíadas lá, o cara, faz tempo que eu não treino, vou aqui praticar um esporte aqui, vou ganhar medalha. Não vai, cara. Você vai se ferrar. Então, assim, não tem esse... ler dá repertório? Dá. Mas, cara, se você não sentar a bunda e escrever, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Não. E assim, eu tenho um professor que sempre falava... no caso do Gabriel, toda vez que ele senta a bunda para escrever, daí tem que ser uma cadeira grande. Sim, cara. Genética, cara, gente. É genética. Cara, desculpa ser... É culpa da minha mãe, cara. Desculpa ser indelicado, tá, galera? Eu não quero ser indelicado, mas isso aqui é um calo de tanto escrever, cara. Que loucura. Vai, toma essa. Tá, então, pega a mão do Kassab. Aí uma outra coisa legal de perguntar. Legal. Porque assim, cara... Eu já percebi isso, porque é o dia inteiro na frente do computador. Os nossos alunos hoje, regime remoto, na frente do computador. Você tá lá, você tá digitando, não sei o quê. Cara, você acha que o fato de eu estar escrevendo no computador... Não, mas aí tem um lance assim, Razu. O Word me faz a correção. Não tem problema. Sabe o que acontece? Mas aí, tu não tem problema. Mas aí eu tava fazendo a correção. Aí quando eu tô com o papel na mão...
cara, como é que escreve essa palavra mesmo? Porque eu fui tanto corrigido automaticamente pelo Word lá, que eu já nem lembro mais como é que escreve, cara. Falando nisso, cara. Deixa eu pensar. Peraí, Steve Jobs, você aí do além. Para de corrigir a letra E pela letra E no iPhone. Isso é chato demais, cara. Cara, coisa chata. Boa. Eu não tenho iPhone, eu só tenho Android, não acontece isso. É que você não vendeu bem o teu livro. É que ele entrou no Mackenzie recentemente. Daqui a pouco ele... Cara, sabe assim, você tem que pegar o seu texto e olhar como um ourives, alguém que fica lapidando, limando, o tempo todo. Mas o lance que eu falei do computador lá. Eu acho que ajuda bastante para quem não tem tanta pressa. No caso da redação do Enem, é um Mas caso escrever à à mão, você acha que é melhor? Para quem está começando, está iniciando a carreira, que é um adolescente do ensino médio, tem que escrever à mão primeiro, cara. É fundamental. Sabe por quê, cara? Quando você escreve à mão, você pensa as frases, você pensa o texto, você modela o texto, você risca. Sabe que eu sou malucão, assim, porque eu tenho curiosidade? Saber o que mudou na cabeça, se muda alguma coisa no cérebro da pessoa, o fato de a gente estar escrevendo mais o computador do que a mão, cara. Eu acho que muda, sim. Presta Deve atenção. ter algum clique ali que... Algumas pesquisas dizem que o lado sinestésico da coisa de pegar a caneta, de desenhar, ele tem um fator de memorização que é maior. Por isso que hoje em dia, por exemplo... É que você é especialista nisso, né? Que eu sei que você fez um curso em Oxford. O cara falou com uma propriedade. Não, mas eu já li sobre isso, não lembro onde. Mas chegando. Que a memória... Cara, fala olhando pra eles, a memória da coisa... A gente tá conversando aqui. A memória da coisa, ela tem esse fator do fazer o movimento. Isso faz com que o cara ele aprenda mais as palavras, né? Então, é aí que ele vai, na hora da cursiva ou da letra de forma, ele vai se ligar se tem um SC ali, se tem dois R's, cara, um R. Verdade. E outra coisa que eu coloco como dica, pra mim ajudou muito. Cara, eu não vou dizer que eu escrevo bem. Eu tenho hoje, você chega pra mim, Raso, dá um texto aí e tal. Você escreve, cara. Você escreve rápido, eu acho. Escrevo rápido. Uma coisa que me ajuda... Rápido no sentido assim, não de... Mas, tipo, ele raciocina, já montou o texto e tal. Uma coisa que me ajudou muito é ler o meu texto em voz alta. Em voz alta, isso me ajuda muito também, cara, me ajuda Raso. muito. Demais, cara. Você pega o teu texto, lê em voz alta. Isso. E outra coisa que ajuda muito, a gente não dá tanta atenção. Claro que um aluno, geralmente, ele dá o texto para a professora corrigir, tudo bem, isso é fundamental. Mas ele também precisa... Infelizmente, nós não temos essa cultura de trocar texto com os nossos amigos, cara. Eu troco muitos textos com meus amigos. Né? O que eu dou... Cara, quando eu escrevi meu livro, os dois, a primeira coisa que eu fiz foi pegar 5 amigos e falar, cara, eu quero que você me detone. Massa. Bata, pode bater. Que legal. Cara, e você já encontrou um texto teu que outra pessoa plagiou, sei lá? Já. Sério, cara? Como é que é isso aí? Ah, tipo, outra pessoa falou que era dela a ideia? Assim? não, isso não. Não, mas como assim plagiou? Não, então? achei que você perguntou Citou assim... e não disse que alguém pegou coisas minhas e colocou como se fossem delas. Eu já vi. Que loucura, mano. Mas Daí nem dá. Não fico estressado com isso, não. Agora, cara, sabe, aqueles desenhos animados, sabe, Shrek, assim, que o cara vai... Cara, vou escrever uma história. Mais como é que é o nome do burrinho do Shrek lá mesmo? Burro. Cara, sabe que o cara pega assim o livro, vou escrever agora uma história. Que eles soltam o peido na banheira. É muito bom esse desenho. Sabe, eu gosto muito. Eu ia falar... Bom, nesse filme do Shrek aí, tem uma parte que o cara, eu vou escrever uma história. Ele começa, faz movimento e tal, e pega o livro, abre, aí ele escreve só a letra Era Uma Vez. E aí fica assim, tipo, olhando pro livro Era Uma Vez e não sai. Ô, Francisco, o processo de escrita, pra você, flui na boa ou é um parto, cara? Ou é tipo, puxa, velho, parece que não saiu uma linha. Vamos pensar no aluno lá, porque tem aluno que é assim também. Caramba. Tipo, me manda fazer uns cálculos, eu faço. Manda se a tarefa de química, eu deito. Agora, putz, tem que escrever uma redação, mano. Cara, vou dar um exemplo. Filho, mano. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, bem prático. Assim. Como não sentir esse parto, sei lá. Primeiro, depois eu dou exemplo, então. Tá. Primeiro, depende do que se escreve. A gente acha que escrever é escrever sobre tudo. Escrever romance, poesia, ensaio, tratado, receita. Não é assim. Você tem que saber aquilo que a sua vocação tende. Tá. É melhor. Tá. Pô, eu escrevo ensaio filosófico. Tá. Você pedir você chega pra mim, Raso, escreve aí um memorando. Eu não vou escrever, cara. Escreve aí um romance. Não vai dar certo.
Cara, escreve um ensaio filosófico discutindo esse tópico aqui que tem a ver com a sociedade, isso aqui. Cara, eu te entrego amanhã uma lauda inteira pra gente ficar debatendo. Que legal. Então, assim, tem muito também a ver com não só a forma, que é importante descobrir sua forma, como o conteúdo, o estilo, o gênero que você vai escrever. Claro. Não, e se você escreve alguma coisa que você gosta, lógico. Não é assim, eu lógico. Domino todos os gêneros. E é por isso, é por isso que eu acho, aí eu vou dar uma dica aqui, eu vou falar, eu também não sou burro, eu gosto de escrever, quer dizer, parece que eu sou, mas eu não sou, tá? Não é Eu não. gosto de escrever. Cara, e tem um lance assim, ó, cara, e isso é pra tudo, eu acho que não é só pra escrita, nós temos as nossas zonas de conforto e de segurança, os assuntos que a gente mais domina e tal. Cara, então se você falar sempre pra mim, Raso, escreva sobre... o Raso, né, falando pra mim, Ricardo, eu quero que você escreva alguma coisa sobre feminismo mesmo, que seja. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma introdução ali e vou indo pra minha zona de conforto, onde eu domino, né? Então, eu acho que isso é importante, porque o aluno chega numa redação lá do Enem, cara, seja lá o Enem ou for, e o tema, ele não domina o tema. Ele foi surpreendido. Cara, a dica que eu dou nesse aspecto, cara... burro sobre tudo, não Você dá não pra é. ser. Não é. Alguma coisa, opa, cara, dá uma introduçãozinha ali, vai indo pro teu campo de domínio. Porque Agora, se você quiser viajar demais, não, eu vou deitar, mesmo que eu não tenha certeza, porque senão vai acontecer aquilo que já aconteceu, não sei com vocês, comigo já, eu já fiz isso, cara, vou confessar o pecado. Vai, confessa. Cara, eu tava lá fazendo redação no Confessa. ensino médio e eu queria apavorar, não manjava quase nada, daí eu falei, como disse Albert Stringle, inventei uma frase, fechei aspas, o cara nem existia, mano. Agora, o Kassab, tem um mito, uma lenda, de que escrever bem é escrever difícil. Eu e Francisco, a gente fez mestrado na mesma instituição. Exatamente. E tivemos aula com um professor chamado Mário Porta. E ele sempre falava pra gente, galera, eu não sei, eu pego umas dissertações de mestrado em filosofia e o cara parece que ele quer escrever de tal forma que pareça que ele está escrevendo difícil, mas o texto é uma droga, né? Conteúdo. Aí ele fala que o terror do escritor de uma dissertação é assim, você chegar lá no dia lá da defesa da dissertação, aí o professor olhar pra você e fala assim, esta tese está cheia de coisas novas e boas. Aí o estudante fica emocionado. Arregacei, velho, coisas boas e novas. Portanto, as coisas boas não são novas e as coisas novas que tem na sua dissertação não são boas. Cara, mas eu ia dar um exemplo que aconteceu comigo. O meu editor chegou pra mim, eu fui contratado pra escrever o livro. Diferente de eu chegar e Só ficar... vou abrir um parênteses. Muita gente deve estar perguntando lá, por que o Raso está falando sobre isso e tal, se ele não é da disciplina de produção textual e tudo mais. É que o Raso dá uma eletiva orientada para os alunos da primeira série, que é sobre Leitura, laboratório de leitura. laboratório de leitura. Exatamente. Que é justamente a base, vamos pensar, para uma boa escrita, né? Laboratório de leitura, praticamente, o que eu ensino para os alunos é fazer a pergunta certa para o gênero do texto. E O que é isso aí? Não entendi nada. você faz a pergunta para o texto. Você tem diante de uma poesia, você tem que fazer as perguntas certas. O Diante que é de fazer uma pergunta certa? Mas se você está diante de um texto poético, você não pode perguntar se o texto está tentando responder para você se o universo é infinito ou não. Se você está diante de um texto político, você não pode perguntar é a opinião do autor. Não, se o cara está tentando justamente justificar um elemento objetivo, então tem textos que são de gênero científico, tem textos que são de gêneros puramente descritivos, normativos. Então, pensar o seu texto também é pensar os problemas que o seu texto visa responder. É alucinante isso aí, alucinante. Quando eu me fico- senti burro agora aqui. A gente cara, né? Não dá. Isso é outro nível, o Só ser não humano. concorde, só não concorde. Quando eu fui contratado Balança a pra escrever cabeça, quando eu fui entendeu? contratado- É igual os pinguins de Madagascar, ó. Balança a cabeça e Tá acene. tudo bem. Entendeu? Só balança a cabeça e acene. Basicamente, é que a gente acha, Gabriel, sabe o que acontece? A gente acha que escrever e ler é tudo um processo só. Isso não é verdade. Ler é ler aquilo que assim, primeiro, as perguntas que você quer responder para você. Então você vai atrás de leituras que estão te respondendo uma pergunta que te incomoda. Aham. Assim como escrever também é escrever coisas que você gostaria de ler. É verdade, lógico. Então você escreve coisas que Não, você eu gosta- quando escrevo, cara, sério, eu escrevo, depois eu leio e falo, como é que eu sou muito bom, como é que eu pensei nisso? Sabe que um filósofo Cara, chama... e modesto, né? Cara, uma vez eu tava dando aula, desculpa, cara, uma vez eu tava dando aula, os alunos não estavam nem aí, cara. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Direto. Cara, e eu tava lá, mano, tipo, destruindo na lousa, assim. Era Só slide. arrebentando, né? Mano, chegou uma hora que eu olhei pros caras, assim, os caras, meu Deus. Aí uma hora, ó, tudo que eu falar aqui é verdade, cara. Tudo que eu falar é verdade. O aluno levantou a mão, cara, eu falei assim, agora deitei, né, mano? O cara tá comigo aqui e tal. Aí o aluno levantou a mão e falou assim, professor, posso ir no banheiro? Aí, brother,
Cara, daí eu cheguei à seguinte conclusão, cara. Eu falei que se dane, mano. Eu vou dar aula pra mim agora. Então, é você falar, escrever alguma coisa que você gosta de... Claro, pô, que você quer responder. Você quer responder, exatamente. Agora, o meu livro, quando eu fui contratado, você tinha perguntado algo nesse respeito, o cara chegou pra mim e falou assim, cara, é setembro, meu editor me ligou, meu editor é bastante famoso aí no mercado editorial, me ligou e falou assim, cara, é o seguinte, eu preciso de um livro sobre o aborto para maio. Isso é setembro. Meu Deus. Você me entrega? Cara, daí. Cara, e o Raso é assim mesmo, cara. Ele mata no peito. Coragem, macho. Cheguei... Bom, Raso! aí o que você você falou, você estava perguntando, como é que faz esse negócio sob pressão? Você escreve com tranquilidade? Não. Se o cara chegasse para mim e falasse assim, cara, você escreveria um livro sobre física quântica e me entregar em maio? Cara, de jeito nenhum. Você também tem que conhecer o que você domina, cara. Percebe? Eu domino esses determinados assuntos. O meu livro sobre aborto é um livro sobre ética. O tema de ética eu domino, cara. Você pergunta assim, fala desse filósofo. Você é humilde assim sempre ou só hoje? Só? Cara, assim, o que eu conheço eu falo com certa propriedade. Você sabe que a humildade nada mais é do que reconhecer quem você realmente é. Exatamente. Então, assim, mas nós estamos caminhando já. Bom, caminhando pro fim. Deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui, só Francisco. Que antes, vamos pensar assim, faz a pergunta, eu só queria Raso, depois já vai raciocinando aí. Sistematize isso assim, vamos pensar, o cara tá lá conosco agora. Ó, nós estamos, Pedro, nós estamos no break, tá? Só tem que avisar na hora da edição. Estamos aqui só articulando. Assim, vamos pensar que você... Não, nem estamos no break, deixa rolar, hein, mano. Não, você tá falando pra ele o que ele vai fazer. Mas aí, tudo bem, eles podem saber. Entendi. Eles podem saber. Nada é segredo. Eu não tenho segredinho, cara. Então vai. Não tenho segredinho com o meu público. Vai. Tenho, meu público é a minha vida, cara. O ratinho. Cara, então assim, vamos pensar. Eu tô na frente de uma redação, no vestibular, e agora eu só tenho essa chance. Pensa lá, que dicas você vai dar pro cara. Mas antes, manda lá. Então vamos lá. Ô, Francisco... Pensando nos aspectos estéticos, literários, o que diferencia um texto bom de um texto ruim? Ruim, é verdade. Cara, um texto ruim é um texto que não comunica nada e aquilo que pretende comunicar gera mais confusão, é ambíguo. Texto ruim é um texto que, ao pretender comunicar algo, gera justamente o efeito contrário. Isso é um texto ruim. Um texto que um cara pega para ler não tem pé nem cabeça, é confuso. Texto ruim é um texto que não comunica. Não teve uma redação lá que o cara tirou 10 lá, que era escreva... como é que era? Que o cara falou assim, escreva todos os títulos do Corinthians, sei lá, todos os mundiais do Palmeiras e deixou... ele escreveu... Escreva todos os mundiais do Palmeiras, tinha uma folha em branco, assim. Tirou Não, mas o cara sabe meme de internet. Meme de internet. Outra coisa importante... Vai, fala aí. Existe o texto bom e o texto belo. Tô falando do texto bom. Cara, isso é legal. Isso é legal. O texto belo é o texto agradável de ler. Por exemplo, tem filósofos que escrevem de maneira muito boa, mas é árida. É seco. Não dá prazer de ler. Entendi. O texto belo é o texto que você lê e tem prazer de ler. Francisco, uma aluna minha, se liga nessa história. Uma aluna minha, lá de 2015. Nossa, é velho, hein, cara? Ela ganhou, terceiro ano, Mariana, jornalista. Hoje é jornalista. Tá. Ela ganhou o campeonato estadual de redação. Melhor redação do estado de São Paulo. Melhor redação do estado de São Paulo. Se liga, falando no texto belo. É belo ou bom? É belo. Não, belo é você. Bom, é belo. É horrível, vai. Título do texto. Labirinto. Ela construiu o texto como se fosse um labirinto. Então você ia lendo, aí parava. Você ia lendo, aí começava... Como se você, ao ler o texto, estivesse dentro de um labirinto. Entendi. E no final do texto ela concluiu dizendo: eu amo tanto escrever que eu não quero sair da produção desse texto. Que muito massa, bom. Cara, agora deu um beleza de texto. Revis gay aqui Cara, que massa isso aí mesmo. Lindo, texto lindo. Eu amo tanto escrever, eu amo tanto esse texto. Ela criou o texto como se fosse um labirinto. Você lia, aí você parava no lugar. Como se você estivesse num labirinto. E aí você tá buscando uma saída, só que você esbarra numa barreira. Aí você tem que buscar outra rota e tal. E no final do texto ela deixou claro: fiz o que fiz, escrevi, porque amo tanto escrever que não quero sair de dentro do meu texto. Maravilha, porque tem texto que eu quero me livrar dele. Sai fora. Tá, mas vai que a gente tá chegando nos finalmente, aí fala pra nós. Tô lá na redação, damos várias dicas aí. Tô lá, cheguei no Enem 2022, 21, é nós que tá... Vou arrebentar. A minha mãe confia em mim. O que eu
vou fazer. E eu Cara, peguei lá... Tome consciência que você precisa estudar agora, cara. Você chegar na hora lá pra tentar resolver, não treinou redação, não apanhou do seu professor de redação, não se sentiu humilhado ao entregar um texto de redação e... eu arrebento. Não vai, cara. Você não vai conseguir. Não existe esse negócio que você vai chegar no dia da redação e vai dar um show, porque você não vai. mas dá uma dica pro cara que A tá dica desesperado na hora lá, mano. cara, a dica tipo assim, é- que a gente sabe que é difícil, que tem que estudar, a gente sabe. Mas vamos pensar assim, tô lascado, e agora? Tá lascado? Bom, primeiro, pega lá os temas da redação e pense que a redação tem uma forma. Ela tem uma forma argumentativa. Primeira coisa que você precisa saber, texto de redação está defendendo um posicionamento seu diante daquele problema que se apresenta. A primeira coisa que você precisa saber, encontrar a estrutura argumentativa do que você pretende defender. Tá. Então, assim, em linhas gerais, por exemplo, tem um texto lá sobre violência contra as mulheres, que aconteceu já no Enem esse texto. Você tem que saber ler as informações que estão dadas a você naquele dossiê de texto, você tem que saber ler aquilo, e você vai montar a estrutura do seu texto secamente, sem pensar em conteúdos. Monta lá, vou defender isso aqui, tem essa informação aqui, vou concluir isso aqui. Ao montar essa estrutura tem que ter uma forma argumentativa. O que é uma forma argumentativa? Que você vai dizer o que você pensa. Eu penso isso sobre esse assunto. E vai dizer o porquê, vai justificar esse assunto. No Enem eu posso opinar, então? Claro que você pode opinar. O Enem é uma prova dissertativa, é nada mais do que uma prova opinativa com razões. Legal. O que é o conhecimento argumentativo? É a opinião que tem razões de ser. É isso que é. Perfeito. Então você tem que montar a sua estrutura. Monta a sua estrutura, um fiozinho dela, e você vai preenchendo. Raso, Mas não é encher demais, linguiça, cara. né? Tipo, muito curti o Raso aqui Muito hoje. bom, muito bom, muito bom. Eu acho que o Raso poderia... Raso, e aquela piadinha de sempre, né? Achei isso muito raso. Você sabe que meu sobrenome italiano é Foguete, então você escolhe se eu sou Raso ou sou o Foguete. Como assim, foguete? Não entendi. Foguete, sabe o que é foguete? Foguete. Vai dormir, Foguete. cara. Cê, editor. Mano, você me respeita, cara. Você me respeita, Cara, brother. isso aqui, Você me respeita, Raso cara. italiano é esse formato. Certeza que você já tem outro emprego em vista, Eu tô né? falando. Eu tô falando. Certeza, cara. Eu tô falando, velho. Cara, beleza. Eu vou te chamar de foguetão. Raso Foguetão. Raso foguetão. Galera, valeu, obrigado. Um abraço aí. Querem dar um abraço aí pra galera, enfim. Valeu, galera. Esse foi o primeiro de muitos aí, então fique ligado aí no nosso Max No nosso! Flow. No meu, no Ó, seu. e, ó, segue a gente lá, viu? @Francisco Raso, @Kassab Ricardo, Sabe o meu @Neres Instagram, Gabriel, mano. no Instagram. Cara. Segue também a gente lá, @Colégio Mackenzie SP. E tem também o nosso YouTube, isso aqui provavelmente vai estar no YouTube. YouTube/Colégio Mackenzie SP. Não é Instagram. Segundo o Sergi, o nosso teacher de inglês, é Instagram. Instagram. Valeu, então segue jovens. a gente lá. Valeu, galera. Valeu. Beijo. É nóis. Fui.